Já foi. Meus irmãos, cadê os nossos irmãos em Cristo? A graça e a paz, meus irmãos. Vamos aguardar os irmãos adentrarem para nós compartilharmos algo da parte do Senhor Jesus para a vida dos santos. Glória a Deus. Vamos falar de Jesus. Vamos ouvir algo a respeito da palavra de Deus nessa noite. Quero compartilhar algo da parte de Deus para a vida dos santos nesse 1º de fevereiro do ano de 2018. Deus tem algo para falar nessa noite para nossas vidas. Meus irmãos, Deus colocou a palavra no meu coração, em rápida palavra, em 10 minutos, para nos alegrarmos nessa noite. Texto muito conhecido, São Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 37, apenas um versículo no nome de Jesus. Meu amigo Abimael Pessoa, saudade de você, meu amigão. Paulo está mandando um cheiro aqui em você. Amém. Glória a Deus. Venha para cá, varão. Venha para o culto de doutrina. Quem tá nos pastoreando aqui na congregação, pastor Nedson. Venha para cá para nós darmos um glória a Deus aqui. Paz do Senhor, irmã Renata. Abraço. Irmã Silvana, paz do Senhor. Meus irmãos, um texto em 10 minutos para nós compartilharmos. E irmã Silvana, graça e paz, para nós alimentarmos nesse fim de noite. São Marcos capítulo 5, versículo 37 diz assim: e não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Vou estar te esperando, meu amigão. Amanhã estamos juntos. Culto de doutrina amanhã. Meus irmãos, nós lemos um texto muito conhecido e com certeza você já fez uso desse texto. Paz do Senhor, Patrícia. Paz do Senhor, Emanuel, meu primo. Estamos juntos. Esse texto onde nós fizemos menção, meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus ele tinha voltado de Gadara e estava em Cafarnaum, e uma grande multidão já o esperava lá na beira do mar, ou junto ao mar. E entre essas pessoas, um homem por nome de Jairo já se encontrava presente, porque a Bíblia diz que esse homem tinha uma filha, uma única filha, e a história diz que essa sua filha estava passando por um momento, estava enferma. Mas o Senhor, irmã Isabel, irmã Roseli, e o texto diz que esse homem ele recorre até Jesus, e a Bíblia diz que ele relata a sua situação a Jesus, e a Bíblia diz em Mateus capítulo 9, versículo de número 18 e versículo de número 19, que a Bíblia diz que enquanto ele falava com Jesus, dizendo que a filha dele estava enferma, mas que ele acreditava que indo Jesus para sua casa e colocando a mão sobre ela, ela iria ficar boa, iria ficar sã. A Bíblia diz no versículo 19 que Jesus levantou-se e seguia, e juntamente os seus discípulos ia com Jesus. E o texto diz, queridos irmãos, que Jesus se levantou e seguia a Jairo, e a multidão o acompanhava.
E o texto diz, meus irmãos, que antes de Jesus chegar na casa desse homem, Jesus ele para no meio do caminho, porque uma mulher tinha ali tocado. Jesus fizeram um milagre na vida daquela mulher. Pai do Senhor, minha amiga Érica, abração. Minha amiga Ninha, graça e paz. E o texto diz que Jesus ele fez um milagre naquela mulher do fluxo de sangue. E quando Jesus fizeram um milagre, acabaram de fazer um milagre e falaram com ela, a Bíblia diz que chegou um dos criados da casa de Jairo e disseram: olha, não interrompa mais o mestre, porque a tua filha morreu. E o texto diz que Jesus, versículo 36 desse texto onde nós fizemos menção, ouvindo Jesus estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E a Bíblia diz que Jesus, dizendo essas palavras, continuou indo para o caminho, ou continuou indo ao caminho até chegar na casa desse homem. E a Bíblia diz que quando esse homem ele chegou na casa do principal da sinagoga, versículo 38, ele viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Versículo 39 diz: e ao entrar lhe disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta. E o texto diz que o choro, ou o momento que antes era de choro, de lamentação, de tristeza, quando Jesus falou, agora começou a ter zombaria, agora começou as pessoas de não acreditar nas palavras de Jesus. Mas o texto diz, irmãos, no versículo onde nós lemos, versículo 37, que a Bíblia diz que Jesus não permitiu que adentrasse na casa, senão Pedro, Tiago e João. E eu quero dizer nessas rápidas palavras nessa noite, para você que nos escuta, 3 coisas que o meigo nazareno vai colocar nessa noite sobre a sua casa. Vou repetir de novo: 3 coisas que Jesus ele vai colocar na sua casa na noite de hoje. A Bíblia diz que Jesus, dizendo: olha, a menina não está morta, mas dorme, as pessoas mangaram de Jesus, e Jesus disse: retirai-vos todos, saiam todos. Saíram as carpinteiras, saíram parentes, saíram amigos, saíram conhecidos. Jesus ele fez uma limpeza na casa, e o texto diz assim: olha, não permitiu que ficasse dentro da casa, senão o esposo, a mãe da criança e os 3 discípulos. Escute, 3 significados desses 3 discípulos. Primeiro, ele permitiu que Pedro adentrasse na casa de Jairo. A Bíblia diz, quando nós vamos ler sobre Pedro, nós entendemos no capítulo de número 16, que Jesus um dia, conversando com seus discípulos, ele perguntou o que diziam os homens a respeito deles. Uns diziam João Batista, outro Elias, outro Jeremias, e outros diziam um dos profetas. Jesus perguntou: e vós, o que dizeis quem eu sou? E a Bíblia diz que Pedro, ele abriu a sua boca e disse: olha, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, olhando para Pedro, se admirou dessas palavras e disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Quando você lê a respeito desse homem, você entende que o significado de nome Pedro quer dizer rocha ou coluna. E quando nós vamos entender, Pedro foi um dos principais da igreja primitiva. Sabe o que Jesus queria dizer dentro da casa de Jairo? Olha, Jairo, estás passando por uma luta, por uma tempestade, estás passando por dores, por sofrimentos, mas eu estou colocando agora dentro da tua casa, no dia de hoje, eu estou cessando essa luta, eu estou cessando essa tribulação, e estou colocando dentro da tua casa uma coluna, uma rocha, uma
uma pedra. Glória a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo nessa noite para a sua vida? Eu estou colocando uma coluna sobre a tua casa. A tua casa, ela não está edificada sobre areia, que quando as ondas chegarem, vai bater sobre a tua casa e elas vão cair. Não, a tua casa está edificada sobre a rocha, sobre a pedra, sobre a coluna. Vai vir luta, vai vir tempestade, vai vir tribulação, mas nessa noite a palavra de Deus, ela diz: a tua casa, ela está edificada sobre a rocha. Primeira coisa que Jesus colocou uma rocha e uma coluna dentro da casa de Jairo. E a segunda coisa, André, a segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês, a segunda coisa foi quando ele chamou Tiago e disse: vem cá, Tiago. Quando nós lemos a respeito de Tiago, nós entendemos que Tiago foi aquele que escreveu as obras perfeitas, língua perfeita, dons perfeitos, tudo era perfeito em Tiago. Quando Jesus chamou Tiago, Jesus queria dizer na casa de Jairo: olha, Jairo, estou colocando perfeição dentro da tua casa. Você que está aí do outro lado, você crê nessa palavra profética? Jesus está colocando perfeição nessa noite sobre a tua casa. Jesus está colocando perfeição sobre a tua vida. Jesus está colocando perfeição sobre a tua história, sobre o teu ministério, sobre a tua chamada. Jesus, ele está colocando perfeição dentro da tua casa. Jesus, quando ele fez a limpeza na casa de Jairo, ele queria deixar a casa de Jairo agora perfeita. Colocou uma coluna, colocou perfeição, e a Bíblia diz que agora ele chama Tiago, porque nós vamos por sequência, não permitiu que adentrasse nem Pedro, nem Tiago e João. E quando nós lemos o texto, nós entendemos que João, ele escreveu 5 livros. O livro de João, as 3 cartas, primeira carta de João, segunda carta de João e terceira carta de João. Mas também ele escreveu o livro da revelação, que foi o livro do Apocalipse, as coisas que brevemente devem acontecer. Quando Jesus chamou João para participar da casa de Jairo, Jesus queria dizer assim: olha, estou colocando coisa nova sobre a tua casa, Jairo. Eu quero profetizar nesses minutos a qual nós estamos falando de Jesus para vossas vidas. Jesus, ele colocou uma coluna nessa noite sobre a tua casa. Jesus, ele colocou perfeição sobre a tua casa. E agora, André, o que Jesus vai fazer na minha casa? Jesus vai colocar coisas novas dentro da tua casa. Você lembra que o profeta Isaías, ele escreveu no seu livro, na sua carta, capítulo de número 43, versículo de número 18, a Bíblia diz assim: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Verso de número 19: vede, eu faço o que? Uma coisa nova, que está saindo à luz. Glória a Deus. Não a percebeis, porém um caminho no deserto e rio no ermo. Então nessa noite eu profetizo em vossas vidas, palavra de Deus, 3 coisas que Jesus está colocando nessa noite na sua casa. Creia nessa palavra. Jesus está colocando uma coluna, uma rocha, para te dar confiança, para te dar segurança, porque ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem é a igreja? A igreja é você, a igreja é a sua casa. Descanse, acalma teu coração. Assim como eu disse nessa tarde no ciclo de oração aqui em Morada dos Palmares, Jesus, ele viu qualidades em sua vida que nenhum homem foi capaz de enxergar. Por isso que ele escolheu a sua casa, a sua vida, para nessa noite colocar essas 3 coisas: a rocha,
Segundo, colocar perfeição, obra perfeita, língua perfeita, relacionamento perfeito. E terceiro, André, o que foi? Colocar coisas novas. Então, meus irmãos, receba essas três coisas nessa noite: coluna, perfeição e coisas novas. Assim como diz o meu pastor presbítero Nedson Bento, esse ano de 2018 é ano de vitória, é ano de surpresa. Então, descanse e acalma teu coração, recebe essa providência de Jesus, porque o meigo Nazareno, ele já se levantou para adentrar na tua casa e trazer a mudança. Quando ele entra, a tristeza tem que sair. Quando ele entra, a amargura tem que sair. Quando ele entra, a angústia tem que sair. Quando ele entra, a preocupação tem que ir embora. Quando ele entra, a morte tem que ir embora. Quando ele entra, traz salvação. Quando ele entra, traz alegria. Quando ele entra, traz libertação. Quando ele entra, ele traz cura. E nessa noite, o nosso Jesus, ele está adentrando na tua casa para te trazer e para te dar uma noite perfeita de sono. Glória a Deus. Então, meus irmãos, receba essa palavra no nome de Jesus. Graça e paz, e até breve no nome de Jesus.